Hello, hello everybody. Are you okay? Belezinha, galerinha? Bem, pessoal, hoje nós continuamos aí na nossa aula número 3 sobre os verbos regulares e irregulares, né? Então, vocês sabem o motivo de eu estar gravando essa aula, para que vocês possam assistir quantas vezes vocês puderem. Então, quem não assistiu ainda, assista, porque a partir da semana que vem nós já começamos com as lives, mas eu preciso que vocês tenham esse conhecimento, ok? Bem, então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha página. O último verbo que nós fizemos, vocês conseguem visualizar aí? Maravilha, vamos lá. O último verbo que nós trabalhamos foi com o listen to, que é o verbo escutar, né? Que é um verbo regular, o passado dele fica listened to. E aí eu havia mandado para vocês essa frase aqui para que vocês colocassem ela no inglês, né? Então, eu não escutei você. Então, como aqui está na negativa, então eu não preciso nem de ed nem de nada, né? Porque eu vou usar o didn't, né? Então, I didn't listen to you, ok? Então, lembrando então disso, quando a gente tem uma pergunta, eu uso did. Quando a gente tem uma negativa, eu uso did. E quando é uma afirmativa, eu preciso saber se o verbo é regular ou irregular, ok? Bem, então, como eu havia dito, nós vamos trabalhar de 25 em 25 verbos, né? Então, o próximo verbo hoje é o verbo feel, que é o verbo sentir. Feel. Então, feel é um verbo irregular. Então, na afirmativa, o passado do feel é felt, ok? E aí, para você que é meu aluno que precisa me mandar atividades, primeira frase aí que eu quero que vocês anotem, porque vocês vão me mandar depois para o WhatsApp. Eu senti uma dor. Então, lembrando que está na afirmativa, portanto, você vai usar o felt, ok? Então, anote aí, porque são 25 frases que vocês precisam me mandar. Então, a primeira, eu senti uma dor. Segundo verbo, olha na pronúncia, find, que é o verbo encontrar ou achar. Vocês têm a listinha dos 100 verbos com vocês conseguem comparar, né? Find é um verbo irregular. O passado dele é found, ok? Found. Então, a frase que eu quero que vocês me mandem, onde você encontrou esse dinheiro? Ok? Então, lembrando, é uma pergunta, então começa com onde, where, depois que vem o did, ok? Próximo verbo, finish. Finish. Esse é um verbo regular, ok? Então, esse aí é só colocar o ed. Finished. Finished. Tá aí? A frase que eu quero de vocês, anotem. Ela não terminou o livro. Ela não terminou o livro. Próximo. Fly, que é o verbo voar. Este é um verbo irregular. O passado do fly é flew, ok? Flew. Então, eu quero a frase nós voamos para Toronto ano passado. Então, está na afirmativa, portanto, tem que usar o flew, alright? Próximo verbo, forget. Forget, que é o verbo esquecer, certo? O passado do forget, forgot. Fechou? Então, a frase que eu quero é: eu esqueci seu aniversário. Não esqueçam, vou anotando as frases para vocês me mandarem. Eu esqueci o seu aniversário. Próximo, get up. Get up. Get up, que é o verbo levantar, acordar. Levantar no sentido de acordar. Verbo irregular. Toda vez que tiver o get, vai ficar got. Então, got up. Ok? A frase que eu quero é uma pergunta. Que horas você acordou? Que horas? What time? Lembra? Então, que horas você acordou? Próximo verbo, give, que é o verbo dar, entregar. Bem, give é um verbo irregular. O passado do give é gave, ok? Gave, verbo dar. Então, vamos lá. A frase que eu quero é eu dei minha palavra, como se fosse uma promessa, né? Então, anotem a frase. Próximo, go, que é o verbo ir. Go. Go é um verbo irregular. O passado do go é went. Ok? Nossa, bem diferente. Pois é, mas é assim mesmo. Went.
A frase que eu quero de vocês é uma afirmação, portanto vai usar went. Ela foi para a praia. Okay? Ela foi para a praia. Próximo, grow. Grow. Verbo crescer. Grow. Esse verbo é irregular. O passado de grow fica grew. Ok? Grow. Então, crescer. Você pode até colocar um up aqui. Eu vou até colocar, porque normalmente se usa com o up, né? Então fica grow up. Ok? Então, e no passado também, grew up. A frase que eu quero, tá ali, que é eu cresci no interior. Interior é countryside. Quando vocês forem procurar no dicionário, countryside. Próximo. O verbo agora é o have, que é o verbo ter. Verbo também irregular. O passado do have é had, certo? E a frase que eu quero é uma pergunta, hein? Você tinha muitos amigos no interior? Lembrando que interior você acabou de usar na frase atrás, que é o countryside. Próximo. Hear. Hear. Ouvir. Verbo irregular. Passado do hear, heard. Okay? Heard. Né? E a frase que eu quero é: desculpe, eu não ouvi. Ok? Então, desculpe, exclamação. Eu não ouvi. Ok? Então, essa está na negativa, ela é mais tranquila. Próximo. Help. Todo mundo conhece o verbo help. Ajudar ou socorrer. Molezinha que o verbo é regular, então a pronúncia helped, certo? E a frase que eu quero de vocês é: ela não me ajudou a limpar a casa. Esse a antes do limpar, como são dois verbos, esse a é o to, T-O, to. Próximo verbo, hope, que é esperar, esperar de ter esperança, não esperar de, espera um minuto aí, que aí é o wait, né? Esse é o hope de ter esperança, tipo, eu espero que encontre logo uma vacina para o coronavírus, né? Então, essa é a ideia do hope. Verbo regular, hoped, ok? Hoped. E a frase que eu quero, eu esperava coisa melhor. Olha que frase legal. Eu esperava coisa melhor. Próximo. Keep. Keep. Verbo manter. Então, mantenha calma, certo? Mantenha-se tranquilo no seu lugar, mantenha a sua palavra, né? Então, keep, verbo irregular, kept. Kept. E a frase que eu tenho é: eu manti a calma ontem. Afirmativa, portanto, vai usar o kept. Próximo verbo, kiss. Verbo beijar. Esse é um verbo regular, então é super fácil. Kissed. Kissed. Ok? E a frase que eu quero é: ela não te beijou naquele dia. Afirmativa. Aliás, negativa, desculpa. Ela não te beijou naquele dia. Próximo verbo, know. Olha a pronúncia. Know. Esse K não pronuncia. Verbo saber ou conhecer. Tipo, eu sei, teacher. I know, teacher. Né? Verbo irregular. O passado dele fica knew. Knew. Ok? Know, knew. Eu sei, I know. Eu sabia, I knew. E a frase que eu quero é: elas sabiam a resposta. Fechou? Próximo. Learn, que é o verbo aprender. Learn, é aprender. Inclusive no slogan da escola tem Commitment Idiomas, we teach, you learn, ok? Bem, esse verbo, ele é um verbo que ele é igual àquele verbo dream, que ele é biforme, ó. Então, você pode tanto colocar o ed no learn, né? Deixa eu diminuir aqui, quanto colocar na sua forma irregular. Tá lá, ó. O learn pode ser learned ou learned. É um verbo biforme, ele tem duas possibilidades. E a frase que eu quero tá ali: eu aprendi muito com meu pai. Então, eu aprendi, tá na afirmativa. Então, você pode usar ou o ed ou o t, porque ele tem as duas possibilidades, correto? Próxima. Live. Live, não confundir com aquele live de morar, de viver. Esse é mais longuinho, o i, ó, live. Tá? É o verbo sair, partir,
ok? Então, verbo irregular, passado do leave, left. Left. E a frase que eu quero é: que horas você saiu? Que horas você partiu? Né? Que hora você se foi? Ok? Pergunta. Próximo verbo, lend. Lend, verbo emprestar. Então, por exemplo, me empresta uma caneta, lend me a pen. Okay? Me empresta a borracha, lend me an eraser. Lend, verbo irregular, passado do lend é lent. Okay? E a frase que eu quero é uma pergunta. Você emprestou meu carro? Então, são 25 frases, hein, galera? Próximo. Cry, verbo regular, cried, ok? Verbo chorar, todo mundo conhece. A frase que eu quero é: eu não chorei com a morte dela, ok? Negativa, tem que usar o didn't. Lose é o próximo verbo, lose, lose. Verbo irregular, passado do lose, todo mundo conhece essa palavra, lost. Então, lost é o passado do lose, ok? Então, a frase que eu quero é: eu perdi todos os meus contatos. Está na afirmativa, portanto, eu vou usar o lost, né? Perdi todos os meus contatos. Próxima palavrinha, jump. Todo mundo conhece bungee jumping, né? Então, jump é um verbo regular. O passado de jump, jumped. É só colocar o ed, super tranquilo. E a frase que eu quero é: ele não pulou no rio, na negativa, didn't, né? Ele não pulou no rio. Vamos lá. Próximo, remember. Remember, que é o verbo lembrar-se. Então, já é o tracinho C, o remember, tá bom? Verbo regular. No passado é só colocar o ed, remembered. Remembered. E aí a frase que eu quero é: eles lembraram da reunião. Eles lembraram da reunião. Afirmativa. Mais um verbo, o verbo let, ok? Que é o verbo permitir, no sentido de deixar alguma coisa, né? Então, verbo irregular, olha como que fica o passado do let. Let, fica let mesmo, igualzinho, tá bom? Igual o cut, cut. E a frase que eu quero é: ela me deixou ir. Lembrando que esse me aqui é o me, né? E ele vem depois do deixou, né? Como se a gente falasse: ele deixou-me ir. Porque em inglês o me, né? Nenhum pronome reflexivo aqui ou oblíquo, né? Ele vem antes do verbo em inglês. Em português pode vir antes, depois, até no meio, né? Mas em inglês não, em inglês ele vem depois. E o último verbo para completar 50 é o verbo like, que todo mundo conhece, o verbo gostar, que é um verbo regular. O passado do like é liked, certo? E tá aí a pergunta que eu quero. Você gostou do filme ontem? Lembrando que like já significa gostar de. Então, esse do aqui, ele já faz parte do gostar. Então, você não precisa procurar esse do aqui. O like já é gostar do, tá bom? Então, like film, ou então the film. Aí, tudo bem. Mas como é uma pergunta, aí você tem que usar o did, ok? Bem, pessoal, deixa eu sair daqui. Então, repara aqui, ó, 50 na nossa listinha, certo? Ou seja, chegamos na metade da nossa lista. Na metade, ok? Então, o que, que vai acontecer agora? Nós vamos, como nós chegamos na metade e vocês têm frase, a partir de agora, então, o que, que eu vou fazer? Eu vou voltar, porque eu preciso que. Não adianta eu só falar e vocês não aprenderem. Então, na nossa próxima aula, ainda nessa semana, que é na sexta-feira, né, nós vamos fazer o seguinte: eu vou voltar desde o primeiro e eu vou colocar, vou bagunçar com tudo agora. Eu vou colocar exemplos agora de frases no presente e no passado, para você diferenciar um do outro, ok? Vou diferenciar um do outro. Então, o que, que vai acontecer? Eu vou colocar no presente para você poder usar o do ou o does, né? E vou colocar no passado para você usar o did. Também vou colocar nas formas diferentes de afirmativa, negativa e interrogativa. Tá ok? Então você tem que colocar, quando for no presente afirmativo, por exemplo, que for he ou she ou it, tem que pôr S no verbo, por exemplo. Se for no passado, se for afirmativo, tem que colocar o ed.
Eu vou misturar tudo agora. Serão, então, 6 possibilidades, né? Presente, presente afirmativo, negativo ou interrogativo. Passado, afirmativo, negativo ou interrogativo. Então, vocês devem ficar atentos agora. A próxima aula é importantíssima, ok? Além disso, eu vou fazer o possível também para encaixar frases onde nós tenhamos os pronomes interrogativos. Então, estudem where, when, how, why, how much, how many, ok? O que mais que tem? Who, ok? Então, estudem também isso, porque na sexta-feira a aula vai ser pancada, galerinha, ok? Então, é isso daí, pessoal. Terminamos por aqui. Bye, bye. Kisses and hugs. See you on Friday. Me mandem as frases.